A gente vai conversar falando sobre isso porque essas declarações do Trump têm aumentado ainda mais a imprevisibilidade sobre o que vai ser da ordem internacional diante dessa estratégia caótica de Donald Trump. Vamos receber aqui Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais do Berea College. Poggio, bem-vindo. Que bom tê-lo aqui novamente no Hora H. Boa noite. Boa noite, Thaís. É um prazer conversar com você, com quem nos assiste. Ô, Poggio, você sabe que eu quase te pergunto assim, e aí? Mas aí eu resolvi elaborar um pouquinho, porque assim, a minha impressão é de que Trump escolhe o seu ditador. Ele se dá bem com Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, ele se dá bem com Putin e ele se dá bem com Kim Jong-un. A Coreia do Norte pode ter arma nuclear e o Irã não. Como é que a gente enxerga esse desbalanço das relações do Trump? Thaís, eu compartilho com você um pouco essa estupefação, né? Acho que o que a gente tem visto na política externa do Trump é o que ele tem feito é basicamente reverter ou inverter todos os princípios da política externa americana até então, mas essa é uma inversão que é feita sem um objetivo estratégico claro, né? O Donald Trump ele não olha uma questão estratégica de longo prazo, ele olha apenas para questões bilaterais de curto prazo. Esta é a forma que ele enxerga as relações internacionais. Ele enxerga que os aliados norte-americanos eles não são um bem estratégico para os Estados Unidos, ele enxerga como um custo, alguém que tira vantagem dos Estados Unidos, que tem que pagar pela proteção norte-americana. Essa é um pouco a mentalidade dele, junto com a questão de que ele claramente demonstra, como você inclusive coloca, uma preferência bastante óbvia por ditadores e homens fortes, né? Então a gente tem esse tipo de política externa, que é uma política externa que retira dos Estados Unidos um elemento central para a sua própria hegemonia, a sua posição no sistema internacional, que é a questão da previsibilidade. Previsibilidade é um ativo importante nas relações internacionais, e previsibilidade significa que você tem claramente quem são os seus aliados e quem são os seus adversários. E para o Donald Trump isso não existe, pelo contrário, o que ele tem feito é tratar adversário como aliado e aliado como adversário. Isso é uma política externa caótica, que é muito performativa, é muito pessoal, ele confunde relações pessoais com relações entre Estados, ele sempre fala, eu tenho uma boa relação com o Kim Jong. Bom, tudo bem, mas os Estados Unidos, ele existe além do Donald Trump, né? Então, que tipo de questão estratégica ele está colocando? Ele faz esses encontros com grandes líderes sem que tenha uma prévia negociação antes. Quer dizer, o que acontece na diplomacia profissional é você manda os diplomatas, negocia e, como coroação desse processo, os presidentes se encontram. Ele inverte isso, né? Porque ele acha que ele está negociando um acordo imobiliário no Queens. Então, ele vai, a gente se encontra, tem foto, tira foto, faz esse teatro todo e não sai nada. Como não saiu nada no encontro que ele teve anterior com o Kim Jong-un. E ficamos aqui discutindo questões que acabam não levando a nada, a não ser uma deterioração da posição e da confiança que os países têm nos Estados Unidos. Hoje você disse que os Estados Unidos são maiores do que Donald Trump, ou que tem muita coisa além de Donald Trump. Ele não acredita nisso, e não adianta nem desenhar para ele, que essa é uma premissa que ele não compra. Agora, eu quero te ouvir, Poggio, sobre qual o mapeamento que está sendo feito do tamanho do risco, qual é o grau de insegurança que o mundo corre a partir de um conflito que pode acontecer na própria Ásia, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, Coreia do Norte e Japão. Bom, primeiro, como você disse, o horizonte temporal do Donald Trump é apenas a vida do próprio Donald Trump, né? Não existe nada antes e não haverá nada depois. É assim que ele pensa, e isso é um problema de fato quando você é um ocupante temporário, né, de um cargo que pretende uma continuidade de uma política de Estado mais ampla. Por outro lado, essa política que os Estados Unidos tinham antes do Donald Trump, ela tinha objetivos muito claros, e principalmente nessa região da Ásia, ou seja, é uma forma dos Estados Unidos exercer uma política de contenção na Ásia, né? Então, conter os adversários norte-americanos, conter a Coreia do Norte, conter a China, construir uma ampla aliança por esses países com a Coreia do Sul, que é um parceiro importante nesse sentido, tão maltratado pelo Donald Trump nessas últimas falas, como ele tem, por exemplo, na guerra do Irã. Outro dia falou que vai bombardear o Omã. O Omã, que é um outro aliado norte-americano, tem uma série de tratados assinados com os Estados Unidos. Então, o resultado geral disso, né, dessa questão específica na Coreia do Norte, das falas do Trump, mas
mas da política externa como um todo, é uma desorganização do sistema internacional, pego de surpresa com esse comportamento por parte de um presidente norte-americano, mas acho que no longo prazo a gente vai ver uma certa acomodação, né? O resultado desse tipo de ação do Donald Trump vão ser que os países vão se acomodar aos Estados Unidos, que não podem mais ser usados como um parceiro confiável. Você cantou a pedra da minha próxima pergunta aqui, Pojo, para a gente terminar, que é qual é o tipo de acomodação, então, que nós vamos assistir? Porque, do ponto de vista comercial, os países já estão, de alguma forma, tentando se rearrumar, se rearranjar. E do ponto de vista da segurança? Nós estamos vendo isso acontecendo. Você falou do ponto de vista comercial, a gente tem, por exemplo, agora um recente acordo que envolve Turquia e Arábia Saudita, por exemplo. Você tem os europeus que estão investindo em defesa como nunca, eles estão pensando formas de uma autonomia estratégica com relação aos Estados Unidos. Isso é central, porque essa relação Estados Unidos-Europa, ela é o pilar da ordem mundial do pós-Segunda Guerra Mundial. E outros países que vêm chegando à conclusão, a gente vê o Canadá tem feito esforços muito grandes, que é algo realmente um feito do Donald Trump, conseguir afastar um parceiro importante como o Canadá, que tem buscado alternativas aos Estados Unidos. Quem olha isso tudo com bastante interesse são países como a China, por exemplo, né? A China, qual que é uma das grandes desvantagens da China com relação aos Estados Unidos? A vantagem é uma vantagem estratégica. Os Estados Unidos têm um arco de alianças via OTAN, alianças no Pacífico, que a China não possui. A China possui muitos adversários no Pacífico, a China não possui nada parecido com a força institucional que tem a OTAN, uma aliança militar entre Estados Unidos e Europa, e, portanto, essas vantagens estratégicas que os Estados Unidos têm estão sendo rapidamente perdidas em 48 meses de administração Donald Trump.